Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai conversar com uma referência do jornalismo capixaba. Daqui a pouco você vai conhecer os detalhes dessa pessoa espetacular. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia, sai daqui com o seu produto pronto para o seu canal do YouTube, para as suas redes sociais, para os seus canais de áudio, de streaming. Então, do jeito que você quiser, o seu produto vai estar ali prontinho para você. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em realidade, vem para a Fornexus. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, dar like nos vídeos, muitos vídeos legais que merecem o seu like e compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente cresce e mais a gente tem condição de trazer gente interessante, com histórias interessantes para você. A gente também está nas plataformas de áudio, todas as plataformas de áudio. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Então você está na ponte aí, engarrafado, está difícil chegar em casa? Coloca o Edcast, vai passar rapidinho. Vai fazer aquela atividade física, aquela caminhada? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, também sua caminhada vai passar rapidíssimo. E falando em caminhada, quem gosta muito de caminhar, a forma física dele não esconde, é o nosso convidado de hoje, Eduardo Santos, referência do rádio e do jornalismo do Espírito Santo. Tudo bom, Dudu? Tudo bem, Edu. Muito obrigado pela referência. Um prazer gigantesco ter você aqui. Prazer é todo meu. Só que eu tenho que fazer aqui uma correção. Referência aqui é você, porque quando eu era menino, eu te assistia na TV. Rapaz, eu queria poder mostrar aqui, porque não deu tempo de separar uma foto sua num campo, com um fone desse tamanho, com o microfone na mão. Você tinha o quê? 13 anos, 12? Anos. Você começou com 13 anos, Dudu? Eu comecei com 13 anos de idade, na Esquadra Canarinho, na Rádio Capixaba, antiga Rádio Capixaba. Fazendo futebol. Fazendo futebol, que é a minha paixão, né? Fazendo futebol. Aquele menino, canelinha russa. Canela russa. Quem diria? Aquele calçãozinho Adidas. Não, nem Adidas não, hein? Adidas. Calçãozinho Adidas. Que tinha sido seu irmão. Que tinha sido o irmão, um remendo. Aquela história toda, remendo. Mas eu comecei minha carreira criança, né? Pode-se dizer. Se fosse hoje em dia, Edu, não sei se eu conseguiria. Eu acho que não. Trabalhar. Não dá pra fazer nada. Com 13 anos de idade. 13 anos de idade, hoje em dia, acho proibido, que não daria. seu pai ia preso, sua mãe Papai ia ser preso, exatamente. Meu pai ia ser preso, minha mãe ia ser preso, porque exploração de trabalho infantil e tudo mais. Mas eu comecei com 13 anos de idade. Mas como é que você chegou lá, Dudu? Como é que você chegou no campo com 13 anos? Como é que eu cheguei no campo com 13 anos? Eu sempre fui apaixonado por rádio, né? Sempre fui apaixonado por rádio. Eu acho que o rádio está no meu DNA. E quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu brincava de rádio, de ser locutor esportivo. Eu montava microfone com lata de óleo. Essas latas de óleo, que hoje em dia não existe nem isso mais. Aquela redondona? Aquela assim, redondona. Né? Furava, fazia uns buracos, pegava um pedaço, uma vara, sei lá, um canudo, alguma coisa, fazia um buraco em cima e colocava como se fosse uma antena. E ali eu começava a narrar futebol, brincar, narrar futebol de botão. Os meus amigos jogando futebol de botão. Eu organizava campeonato de botão lá no bairro que eu nasci, fui criado no meu clube de baixo. Eu organizava campeonato de botão para eu narrar. E aí, com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy na Caixa Econômica, né? Naquela época, em 1978, a antiga Fezbem... Eu não era nem nascida ainda, Dudu. Aí não vale contar mentira, né? A Fezbem era... Era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Era a Fezbem, que fazia um trabalho em bairros de periferia, para evitar que crianças entrassem para o mundo do crime, ficassem na rua e tudo mais. Então tinha um trabalho social muito bacana. Eles iam até nesses bairros de periferia e lá fazia brincadeira de voleibol, jogava voleibol, as meninas jogando queimada, a gente dançava quadrilha, aquele negócio todo. E nessa época, um assistente social que trabalhava na Fezbem perguntou, no meio da galera, no meio da turminha, quem queria trabalhar de office boy. Ninguém queria trabalhar. Todo mundo ficou calado. 13 anos, né, Dudu? 12, 13 anos. Mas eu peguei e levantei o dedo. Eu quero trabalhar. Aí eu levantei, meu primo Robinho, meu amigo Roilson e o Luiz Cláudio, nós 4. Aí nós fomos para a Caixa Econômica, trabalhar na Caixa Econômica de office boy. O meu primeiro salário, na época 800 mil cruzeiros,
meu primeiro salário, eu fui até a antiga casa de Giacomi, que tinha ali na Vila Rubinho, onde hoje é o Portal do Príncipe. Isso. Ali tinha a casa de Giacomi. Fui com meu cunhado Alfredo, saudoso Alfredo, que não está aqui mais, e pedi ao Alfredo para comprar um gravador para mim. Ele comprou em 6 prestações, nota promissória, assinada por Alfredo. Aquele gravador de fita, assim. Desse tamanhozão, era um gravador nacional, assim, exatamente. Fita. Aí ele comprou para mim, eu me lembro. Comprou um gravador nacional, com 6 notas promissórias, e uma fita baixo de 60, que era 30 minutos de cada lado. A partir daí eu comecei a gravar os jogos do meu time, o Vila Nova de Cobi. Onde Vila Nova ia, eu ia. Gravava aqui, gravava ali, entrevistava os jogadores, narrava o jogo. E era uma diversão. Um belo dia. Pra quem você passava isso? Quem Não, você ficava em casa, ficava ouvindo em casa, ouvindo com o pessoal do time. Colocava o gravador, colocava uma caixa, né? Um fiozinho, e colocava lá na sede, para todo mundo ver, Dudu narrando o jogo, gol de fulano. Era uma diversão para eles e para mim. Um belo dia, Rui Monte estava no jogo. O Vila Nova foi jogar contra o... Deixa eu lembrar o nome do time, rapaz. Mas, então, enquanto você lembra, só para posicionar, Rui Monte é um jornalista conhecidíssimo, radialista conhecidíssimo do Espírito Santo. No meio esportivo. Também é uma referência no esporte do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. Aí, lembrei o nome do time. Aí o Vila Nova foi jogar contra o Guatemala, lá no Campo do América de Aribiri. Era o aniversário do Vila Nova foi jogar lá, Campo do América de Aribiri. E eu fui, levei meu gravador nacional, entrevistando os jogadores do Vila Nova, que ele não gostou, o Rui Monte estava lá, vendo o jogo, para minha sorte. O Rui Monte vai e pergunta, quem é aquele garoto? Corre para lá, corre para cá, entrevista todo mundo. Quem é esse menino? Esse moleque ali? É Dudu, ele sempre faz isso. É que esse mais Dudu gosta de rádio, Dudu sempre faz isso. Quando acaba o jogo, o Rui Monte me pede para ouvir a fita. Ele ouviu a fita e perguntou se poderia levar aquela fita para o diretor de esporte da Rádio Capixaba, chamado Jair Lanes, que também já faleceu. Lamentavelmente. Também não, que o Rui Monte está aí, né? Também que eu estou falando é com relação ao meu cunhado Alfredo. Aí, Jair Lanes ouviu a fita. Traz esse garoto aqui. Eu fui fazer o teste. Meu teste foi no ar. Ele colocou o microfone, o programa de esporte na Rádio Capixaba começava às 6h30 da tarde. Aí era Resenha Esportiva, o nome do programa. Coloca esse garoto no ar. Aí, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí, Rui Monte escreveu no pedaço de papel sobre o treino do Vitória. Vitória treinou na tarde de hoje, treino coletivo, comandado pelo professor Faé, não sei quem, mandou eu ler. Eu li. O Jair Lanes gostou. Tá contratado. E aí eu fiquei. Fui ficando. Tô ficando, aí já tenho 40 e poucos anos. De profissão, 40 e poucos anos de profissão. Eu comecei... minha 78? Foi 31 de outubro de 78. Né? Eu não era nem nascido ainda. Não, o velho que sou eu, né? Sou eu que sou velho. Então foi essa é o resumo do início da minha carreira, Edu. Mas assim, com essa proximidade, você nunca quis jogar futebol? Porque você e sua família têm uma relação com o Vila Nova de Cobi, não tem? Grande. Uma relação muito grande, que é um clube tradicional, é um time tradicional da Várzea. O Vila Nova de Cobi, né? Completo 74 anos de Sua mãe teve uma relação com o Vila Nova de Cobi, né? Como é que foi isso? Como é que você não teve vontade de jogar? Pô, você era praticamente dono do time, você podia jogar, pô. Exatamente, o dono da bola, pô. O dono da bola. Mas eu nunca tive essa habilidade toda, não. Eu nunca fui assim. E quando é que você descobriu que você não tinha essa habilidade? Então, batendo bola, batendo pelada com os amigos na rua. Não, é porque é engraçado isso. Os meus amigos de infância sonhavam em ser jogador de futebol. É o sonho de todo garoto, né? Já eu sonhava em ser radialista. Enquanto eles sonhavam em jogar na Desportiva do Rio Branco, do Flamengo, do Vasco, eu sonhava em ser radialista. Eu sonhava em ter um programa de rádio. Eu sonhava em ter um programa de passar na rua, as pessoas, olha lá, o locutor. Esse era meu sonho. Eu não tinha sonho de ser jogador de futebol. Mas por quê? Porque você viu que não dava desde cedo? Primeiro, eu era muito magro. E na dividida eu sempre perdia. Nas bolas divididas eu sempre perdia. Tinha um pouquinho de habilidade, mas não era assim não era o Pelé. Era mais ou menos. E não tinha corpo para dividir, não tinha disposição física, eu não gostava de educação física, eu não gostava de correr, nada disso. Então, o meu sonho era ser locutor e fui para lá, ser locutor. Toda a minha família, todos os meus irmãos jogaram... E não são poucos? São 21.
Eu sou o 22º. Você é o caçula? Eu sou o caçula. Então, todos os meus irmãos, por conta da relação da minha mãe com o Vila Nova, que minha mãe era apaixonada pelo Vila Nova, todos os meus irmãos jogaram no Vila Nova, se não todos, quase todos. 2 times, né, 2 times. Menos eu. Eu nunca joguei, não deu, não era nem no gol, Dudu, né? Porque quando moleque assim, o ruim vai pro gol, nem pô. no gol eu queria, no gol eu não queria mesmo. Até porque eu gostava quando a gente ia bater pelada, eu só quero jogar com a 10. Não, eu quero jogar com a 10. Pô, você não jogava nada, você jogar com a 10 eu ainda? fazia isso de palhaçada mesmo, exatamente por isso. Porque eu sabia que quando eu jogava, eu sabia que eles não iam me dar 10. Uhum. Não iam me dar 10. Então eu falei, eu quero jogar com a 10, eu quero jogar com a 10. Exatamente por isso. Sabia que eles não iam me dar 10. Ah, não vai me dar 10 não? Então não jogo. Era assim. Ah, que legal. E como é que era assim? Você falou que sua mãe era apaixonada pelo Vila Nova. Como é que era essa relação assim, sua, com a sua mãe, com o Vila Nova? Como é que era isso? Eu sou Vila Nova por causa dela, né? Eu sou torcedor do Vila Nova. O Vila Nova existe até hoje. Antigamente, desculpa eu te interromper, Dudu, antigamente tinha muito isso, né? Principalmente nos clubes de várzea. Tinha muito isso. Eu sou Vila Nova, eu sou Brasil de Caricica Sede, eu sou aqui no Soteca, tem um time também. Qual o time de Soteca aqui? De Soteca eu lembro, do Glória. Boa Vista. Eu lembro do Glória Boa Vista. Eu lembro daqui de Vila Nova, do Amélia de Biri, que é muito tradicional, Centro de Introduzidos da Vale. Né? Eu lembro muito desses times. Guarani lá de Cobilândia. Esses times eram muito tradicionais. E as pessoas torciam para esses times, né? Claro. Levavam muito a sério os campeonatos muito a sério. Era muito mais disputado, eu acho, até que o campeonato estadual. Era uma rivalidade muito grande. Então, minha mãe sempre gostou de futebol. Minha mãe gostava de futebol. Meu pai não gostava muito, não, mas minha mãe adorava futebol. E jogo do Vila Nova para a mamãe era o domingo dela, era missa às 7 da manhã, jogo do Vila Nova, depois do meio-dia. Tanto é que mamãe preparava o almoço do domingo às 8 da manhã. 10 horas da manhã o almoço já estava pronto. Já estava pronto, porque quando desse meio-dia, né? Tinha jogo do Vila Nova. Você podia fazer qualquer coisa, menos atrapalhar o jogo do Vila Nova de mamãe. E aí mamãe, eu ainda pequeno, mamãe me levava no campo para ver o jogo do Vila Nova. E indo acompanhando mamãe vendo o jogo do Vila Nova, eu acabei seguindo esse mesmo amor que ela tinha pelo Vila Nova, amor que perdura até hoje. Legal. Até hoje eu sou Vila Nova, eu sou apaixonado e fiz com que os meus filhos seguissem o mesmo caminho da minha mãe e meu. Eu acho que seu neto estava jogando no Vila Nova também. Você botou o seu neto para jogar no Vila Nova? Meu neto vai jogar no Vila Nova, mas meus filhos jogam no Vila Nova. Os dois mais velhos. Marquinhos jogou e Vinícius também. E agora nós estamos preparando o Breno, que está com 11 anos. Quando o Breno tiver com 14 anos, vai jogar no Vila Nova. Legal. Outro dia a gente estava conversando, que o fulano de tal, daqui do Cobi, está jogando no Rio Branco. Aí a gente se pergunta, como é que pode alguém estar jogando no Rio Branco e não ter jogado no Vila Nova? É a pergunta que a gente se faz, porque no meu tempo, primeiro você tinha que jogar no Vila Nova. Eram as etapas, e depois né? você ia para lá. Exatamente. Era assim. E você acha que... E você também é desportivo, todo mundo sabe, você também não esconde isso de ninguém. Você acha que essa proximidade do Cobi com a Desportiva ali é que fez você ser desportivo? Como é que chegou a Desportiva na sua vida? A Desportiva chega exatamente por isso, né? Pela proximidade. Cobi, Jardim América, bairro vizinhos, era só atravessar a ponte do Camelo, estava lá no Engenho na Casa de Araripe, para ver os treinos. Eu ia na Desportiva para assistir treino na Desportiva. Eu ia lá para ver Evandro jogar, para ver Edmar jogar, para ver Zezinho Bugre, que mora aqui, inclusive Itapuã, jogar. Então, quando se falava em Desportiva, treino da Desportiva 4 horas da tarde, sexta-feira, 4 horas da tarde, eu ia lá para ver o treino pronto, coletiva pronto. E aí eu comecei a me aproximar desses caras e gostar de ver esses caras jogando. E achava muito bonito a torcida no domingo, entrando em campo, aquela festa que a torcida fazia. Eu acabei me apaixonando pela Desportiva. E essa paixão eu passei para os meus filhos também. Que são desportivos também. E você continua indo lá no estádio? Até hoje. Todo final de semana você está no estádio, você viaja para acompanhar onde a Desportiva vai, eu vou. Pego meu carro e vou. Quando não vou no meu carro, vou no carro de amigo, vou no ônibus de excursão, eu dou um jeito de ir. E por que você acha que o futebol capixaba está desse jeito, Dudu? A gente não tem um representante. Nosso representante está na Série D, pô. Os nossos representantes estão na Série D, não passa da primeira fase da Série D. É uma dificuldade danada. O Desportivo passou por um monte de perrengue aí. O Rio Branco passou por um monte de perrengue. O Vitória passou por um monte de perrengue.
Por que o nosso futebol está desse jeito, Dudu? Primeiro, o que existe aqui no futebol capixaba é falta de profissionalização. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Os dirigentes precisam se profissionalizar. Os jogadores precisam levar mais a sério a profissão deles. A comissão técnica dos clubes precisa também se profissionalizar. Enfim, a profissionalização precisa vir em todos os níveis. Além disso, patrocínio. Só tem uma coisa. O investidor não vai colocar o dinheiro dele num produto que não vai dar retorno. Então, ele precisa ter a garantia de que está investindo o dinheiro dele num bom produto, que esse produto vai dar visibilidade e retorno. Dando visibilidade e retorno, ele certamente vai investir. E, por outro lado, para ter visibilidade e retorno, precisa do apoio da imprensa. E a imprensa do nosso estado, lamentavelmente, não apoia o futebol capixaba como deveria apoiar. Eu acho que é uma série de fatores que acabam contribuindo para isso. É um círculo vicioso isso, né, exatamente. Dudu? E você acha que você é a favor da Desportiva virar SAF? Como todo mundo está falando? Na situação que está, Edu, eu acho que é a saída. Porque a situação da Desportiva é uma situação muito ruim. A Desportiva cometeu um grande erro no passado quando fez a parceria com a empresa. A empresa faliu e o contrato não foi cumprido e acabou deixando se a dívida era X, a dívida ficou ainda maior. E aí a dívida ficou por conta da Desportiva. Pelo menos até onde eu acompanho é isso. Eu não acompanho muito de perto, mas é isso. Foi um contrato mal feito, mal elaborado, mal amarrado, onde a Desportiva ficou num prejuízo muito grande. Ainda hoje corre risco de perder o estádio. Então, é uma coisa que é um patrimônio. É um patrimônio, é o único patrimônio que a Desportiva tem. É o patrimônio histórico e patrimônio do clube. E até hoje a Desportiva não consegue sair desse lamaçal que se meteu por conta de vários embrólios que vieram junto quando foi transformado em clube-empresa, de uma forma que o contrato não foi amarrado, de uma forma que pudesse resguardar a Desportiva Ferroviária de qualquer prejuízo. Isso não aconteceu e agora está pagando o pato até hoje. E tem que tomar cuidado com esse negócio de SAF, porque senão pode virar uma SAF igual aquele outro time seu aí que você torce. Não, mas olha só, eu estava até falando isso. Edu, olha só. Eu não tenho muita desesperança com relação ao Vasco, não. Acho que a situação é complicada, mas já foi bem pior. Aliás, o Vasco chega nessa situação por conta de administrações passadas, a começar lá no passado com o Eurico Miranda. Se o Vasco chega na situação que está hoje, o Eurico Miranda, a torcida do Vasco, gosta de idolatrar o Eurico, eu não idolatro, nunca idolatrei e nunca vou idolatrar, porque na minha visão é por conta de Eurico Miranda que o Vasco chegou na situação que chegou, a ponto de virar SAF. Não sei se essa SAF vai ser vantajosa para o Vasco, mas também não tem outro caminho. Que caminho o Vasco quer seguir? Que caminho quer seguir? Recentemente eu acompanho os balancetes para ver prejuízo e tudo mais, deu prejuízo. A SAF deu prejuízo de 500 e poucos milhões. E o clube associativo, por incrível que pareça, o clube associativo deu lucro. Isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Dudu, você ser vascaíno é a melhor coisa que podia acontecer, Dudu. Porque você é aquele cara que fica puto. Você fica... Eu fico mesmo. Nem fala o nome do Flamengo. Quando tem alguma coisa do Flamengo, você nem fala o nome do Flamengo, do Mengão. Mengão. É porque é o seguinte, eu fui educado. Meu pai me ensinou a não falar palavrão. Meu pai me ensinou a não ser deselegante com as pessoas. Não fala palavrão, meu filho. Se falar para você, leva tapa na boca. Então eu evito falar palavrão. Deixa eu falar uma coisa para você, Dudu. O muro tá baixo. Se você quiser pular, a gente aceita. Você é gente boa. Não, olha só. Eu sou daquela teoria que é mais fácil o homem mudar de sexo do que mudar de time. Dudu, falando dessa coisa de SAF, de futebol, você tem uma proximidade, né, com o futebol muito grande. E agora a Desportiva está mudando, está virando a possibilidade de virar SAF, está tendo estudo já, tem uma empresa contratada, está fazendo estudo sobre isso. Me parece que está bastante avançado. E se te chamassem para fazer parte de uma diretoria, de uma presidência da Desportiva, você iria? Não. Por quê? Primeiro que eu acho que para ser presidente da Desportiva, eu teria que abrir mão de muita coisa, inclusive da minha família, né? Porque eu ia ter que me dedicar demais à administração da Desportiva e eu não sei se eu teria cabeça e coração para isso. Pausa.
Cuidar da família, os seus filhos estão tudo criados já, Dudu. Sim, mas Edu, os filhos estão criados, mas eu tenho 2 netos que eu amo. Ok, mas neto não é filho, né? Mas você já criou seus filhos, pô. eu costumo carregar os meus netos onde eu vou, inclusive no estádio para ver esportivo, né? Para ter o mesmo amor pela esportiva que eu tenho. Eu acho que eu não teria, Edu, para ser bem sincero, eu talvez iria juntar uma coisa com outra. Meu amor pela desportiva atrapalharia uma administração. Até mesmo como diretor de futebol, até mesmo como diretor, sei lá, diretor de comunicação, entendeu? Eu acho que o amor que eu sinto pela desportiva iria atrapalhar uma boa administração. Por isso eu prefiro continuar como torcedor. Cornetando. 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 Não, mas eu dou minha colaboraçãozinha. Precisamos de fazer uma rifa, não sei de que, isso que ela mais. Dudu tá lá, anonimamente participando, mas tá. Precisamos de não sei o que para pagar não sei o que. Dudu tá lá, participando anonimamente, mas tá. Eu tento ajudar de alguma forma. Sócio torcedor. Eu tô lá, por que você não é sócio torcedor do Vasco? Pô, mas o Vasco tá lá no Rio de Janeiro, o Vasco tem... Se eu tivesse algum benefício do Vasco lá, tudo bem, mas eu não estou no Rio, eu estou aqui. Então eu prefiro ser sócio torcedor da Desportiva, dar minha contribuição para a Desportiva dessa maneira. E, Dudu, enquanto você estava trabalhando no rádio, fazendo futebol, que era o que você fazia, não tinha um conflito aí, um conflito de interesse? Ser Desportiva doente e narrar jogo da Desportiva, narrar derrotas da Desportiva. Como é que foi isso, Dudu? Nossa senhora, eu sofria muito, porque eu não sabia separar o torcedor do profissional com o microfone na mão. Conta um caso aí. Então vou contar um caso aqui, eu vou contar um caso. Desportivo e Rio Branco jogavam no Campeonato Estadual de 1996, lá no Cláudio Andrade, antigo Cláudio Andrade. Não, tinha um fosso. Tinha o fosso. Tinha uma piscina, uma exatamente. água dentro do fosso. Aí, eles tinha me colocaram... Tinha até peixe. O chefe da equipe de esportes, se eu não estiver enganado, em 96, era Oswaldo Amorim, acho que era Oswaldo Amorim, falecido Oswaldo Amorim, me coloca para cobrir o Rio Branco, era Desportivo e Rio Branco, ele vai me colocar para cobrir o Rio Branco. E ele sabia que você era desportivo. Todo mundo sabia que eu era desportivo. Eu vou cobrir o Rio Branco. E a torcida do Rio Branco ficava na arquibancada onde ficam as cabines de rádio. E eu estava lá, cobrindo o Rio Branco. E o Rio Branco ganhava o jogo de 1-0 até os 41 do segundo tempo. E eu lá, 1-0 eu estava trabalhando normalmente. Eis que no 41 do segundo tempo, 41 do segundo tempo, é lançada uma bola para Jean, um escanteio, a bola só para Jean Carlos, na meia-lua. Jean Carlos pegou de primeira. A bola foi lá no ângulo. Aí eu, com o microfone na mão, fiz assim. Vibrei. Na frente da torcida do Rio Branco. Rapaz, antigamente no estádio vendia-se laranja, aquelas laranjas desse tamanho. Laranja. Rapaz, o torcedor do Rio Branco lá na geral, no fosso, grita, xinga o palavrão, que eu não vou dizer agora por causa das crianças que estão assistindo. Xinga o palavrão, pega aquela laranja, dá uma laranjada nas minhas costas, eu perdi a voz. Você tá torcendo pra Desportiva? E jogou a laranja. Rapaz, eu desmaiei de dor. Eu praticamente desmaiei, cara. Porque doeu. Porque eu deu muito. Eu nunca você era magrinho? Nessa época você era magrinho. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou torcedor desportivo, não. Então eu não sabia. Era melhor deixar eu cobrir Rio Branco e Vitória mesmo, porque eu não sabia diferenciar o torcedor do profissional. Lá em Série B de 98. Série B de 88. 98. Em Governador Valadares. Desportivo e Democrata de Valadares. Jogo 1-1. Eu fui expulso de campo. Porque... Pô, você não é jogador, Dudu? O juiz me expulsou. O juiz me expulsou de campo. Como é que foi isso? Porque eu estava trabalhando como repórter, ali na linha de repórter. A Desportiva tinha um ponto esquerdo chamado Miquimba, que agora é doutor Ednardo. Se formou em Direito, agora é doutor Ednardo. Miquimba pegou a bola. Aí eu peguei e gritei, pra cima dele, Miquimba, sou mais você, Miquimba, pra cima dele, Miquimba. Vai, Miquimba, vai pra cima. Aí o jogador do Democrata reclamou que tinha um repórter torcendo na beira do campo. O juiz foi lá e me pediu gentilmente que eu me retirasse do campo. Quer torcer? Vai para a arquibancada. Eu fui expulso do jogo porque eu estava torcendo para o Desportivo contra o Democrata. Que fase, hein, Dudu? Que fase. Mas não me arrependo não, hein? Não me arrependo não. E, Dudu, como é que foi essa virada sua? Porque você era um repórter de esporte, né? Isso. Um radialista esportivo.
Mas aí você virou e passou a ser um radialista geral e fez muito polícia, né? Fiz Como é muito. que foi essa virada? A virada se deu em, acho que 90, no final de 98, né? Por aí assim, 96, 98. Quando eu vou trabalhar na Rádio Vitória, antiga Rádio Vitória, tinha um diretor na Rádio Vitória chamado Oswaldo Amorim. Aliás, foi em 96 que ele virou. Porque depois que eu saí da Rádio Vitória, em 96, eu trabalhei mais 2 anos no esporte na Rádio CBN, que a Rádio CBN teve esporte local. Teve uma equipe de esporte. Mas você trabalhava nas duas rádios? rádios? Não. Em 96 eu saí da Rádio Vitória e fui para a Rede Gazeta. Na Rede Gazeta, quando a CBN entrou no ar, a CBN chegou a ter esporte. Então eu cheguei a trabalhar no esporte. Você é pioneiro da CBN. Você começou com a CBN. Exatamente. Né? Eu cheguei a trabalhar no esporte na CBN. Eu tinha um programa de rádio, de polícia, na Gazeta M, mas participava do esporte na CBN. Entendi. Em 96, que é a virada. Em 96, Oswaldo Amorim me chama na sala dele e fala: Eduardo, vou passar você para ser repórter policial. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não quero não. Não, porque eu vou acabar com a equipe de esporte, que a equipe de esporte não está dando então eu quero sim. retorno financeiro. A conversa foi mais ou menos assim. Não está dando retorno financeiro, eu vou acabar com a equipe de esporte, vou ter que te mandar embora. Mas eu não quero te mandar embora. Então você vai passar a ser repórter de polícia. Não quero ser repórter de polícia não. Vem para a delegacia, ficar vendo o corpo. Não quero isso não. Vamos fazer o seguinte, você vai ficar 1 mês para fazer a experiência. Se você não gostar, você vem aqui, volta e eu te mando embora. Aí eu fui, mas eu não queria ser mandado embora, eu ia ficar desempregado. Não podia, né? Aí eu entrei para ficar 1 mês, fiquei 1 mês, e fui ficando. Aí essa foi a virada. Exatamente porque Oswaldo Amorim falou: se você ficar no esporte, você vai morrer de fome, porque o esporte aqui não vai adiante. A equipe de esporte vai acabar. Então você vai ter que fazer outra coisa, vai ter que aprender a fazer outra coisa. Aí eu entrei no jornalismo policial, depois fui fazer jornalismo geral, e fui indo. Qual foi essa virada? Qual foi o seu primeiro impacto no jornalismo policial? Aquela coisa que te chamou a atenção? Assim? Mas já teve muito. Mas eu acho que quando você estava começando, quando você estava começando, você falou, pô, será que eu vou ter que passar por isso? Exatamente, tem que passar por isso. Por exemplo, naquela época teve o caso, logo no início teve caso Ana Angélica, já teve caso de sequestro da filha do Helmut, dono da Garoto, assalto a banco com refém, já teve aquela rebelião na casa de detenção onde jornalistas foram feitos reféns. Thelma Scarpini estava lá. Thelma Scarpini, Joel Vieira, e eu só não fiquei como refém porque eu sou um medroso. Como é que foi essa história? Porque no dia em que eles foram feitos reféns, a rebelião estava acontecendo, os jornalistas estavam todos na porta da casa de detenção de Vila Velha, na antiga casa de detenção, hoje é penitenciária de segurança média, não sei por que isso, mas Estávamos todos lá. Thelma Scarpini, Joel Vieira, vários jornalistas, vários. Aí os presos pegam, chamam uma comissão para conversar, o secretário da época, secretário de Justiça, se eu não estiver enganado, se não me falhar a memória, era o doutor Sandro Chamon, se não me falhar a memória. Aí ele, não, vamos lá para conversar, que eles querem a presença da imprensa. Aí todo mundo vai para conversar com essa comissão de presos. Eu, como era medroso, eu sempre fui medroso, eu olhei aquilo... Vou nada, né? Vou nada. O que eu vou fazer nele presídio? Eu não vou, não. Eu dei um passo atrás. O portão foi fechado, eles foram. E eu fiquei lá de fora esperando. Isso durou dias, Edu. Então eu não entrei nessa história por conta do meu medo. E aí teve muita gente, eles se jogaram de cima da janela. Foi um impacto psicológico muito ruim para eles. E ali eu também comecei a pensar comigo, mas será que é isso mesmo que eu quero? É esse tipo de vida que eu quero? Mas como depois eu saio da reportagem policial e passo a apresentar o programa, aí eu já vou para outro nível. Você, como apresentador, você não está mais lá na linha de frente, como os repórteres estão. Aí foi mais fácil de me adaptar por causa disso. Foi depois que eu saí da reportagem e passei a ser apresentador. Porque se eu fico como repórter, talvez eu nem sei se eu aguentaria muito tempo. Entendi. E fez muito sucesso, né? O programa fez muito sucesso, né, Dudu? Meu programa chamava-se Rádio Patrulha. Rádio Patrulha! Só não ouve quem não tem rádio, não tem vizinho
ou é surdo, eu dizia, na Rádio Gazeta M. Esse programa ficou no ar comigo 16 anos, foram 16 anos de sucesso, Edu. 16 anos de muito sucesso, modéstia à parte, muitos programas de televisão na época, muitos jornais da época se pautavam através do meu programa, o Rádio Patrulha. Diga-se de passagem que eu não fazia sozinho, né? Era eu, Marlos Vazolé, o Wellington Santos, Sandresa Carvalho, que era o nome de peso da época aqui no jornalismo policial. Sandresa no Rio? Está no Rio de Janeiro. Joel Vieira chegou a dividir bancada comigo, depois Joel saiu, mas depois ele voltou, chegou a dividir bancada comigo também. Então era uma equipe de peso. E todo mundo se ajudava. Então, talvez o sucesso do programa, talvez não, tenho certeza. O sucesso do programa era por conta dessa união que existia na equipe. Dudu comanda a equipe. Eu comandava a equipe, mas eu não era aquele cara que dava ordem, não era assim. Eu era como se fosse uma família, cada um tinha sua atribuição, e eu dividia o sucesso com eles. Então, eles me ajudaram muito a fazer esse programa ter sucesso durante tanto tempo, 16 anos no ar. E você trabalhou junto, assim, programas colados com Jairo Maia, né? Que Isso, é um ícone da... Jairo Maia começava antes de mim. O programa de Jairo Maia era de 9 a meio-dia, o meu vinha logo seguido de meio-dia. E antes de Jairo Maia tinha outro nome de peso, que era Luiz Carlos Peixoto. Luiz Carlos Peixoto de 6 às 9, Jairo de 9 a meio-dia, eu de meio-dia até as 2, depois vinha a Nete Múcio, e à tarde tinha a Luiz Ovelha. Exatamente. 4 horas da tarde, 4 às 7 a Luiz Ovelha. Era uma equipe de peso que a Rádio Gazeta M tinha na época. Como é que era trabalhar com essa galera aí? E você, assim, você veio do esporte, depois começou a fazer polícia porque tinha que fazer, senão ia ser mandado embora, começou a fazer polícia e começou a apresentar um programa de rádio de polícia. Como é que era trabalhar com essa galera de peso aí? Para mim foi a realização de um sonho. Por quê? Quando eu era pequeno, eu ouvia Jairo Maia. Eu ouvia Luiz Carlos Peixoto. Ovelha nunca ovelha contemporâneo. Mas ouvia Luiz Carlos Peixoto e ouvia Jairo Maia. E sonhava um dia ser igual a eles. Ser igual a Luiz Carlos Peixoto. Ser reconhecido como Luiz Carlos Peixoto. Ser reconhecido como Jairo Maia. E aí, de repente, eu estava trabalhando com os dois. De repente, eu chegava na Rádio Gazeta M, 6 horas da manhã, para dar o primeiro flash no programa do Luiz Carlos Peixoto. Aí eu sentava do lado do Luiz Carlos Peixoto. Aquele nome enorme que ele tinha. Era uma sensação de sonho realizado que é indescritível. Aí depois, participar do programa de Jairo Maia. Sentar do lado de Jairo Maia, dividir a mesa com Jairo Maia. Era uma coisa sensacional, uma coisa assim que eu posso dizer que eu realizei meu sonho. Eu trabalhei com grandes nomes do rádio do Espírito Santo. Eu sonhava ser igual a esses caras. E eu não sei se eu sou igual a eles, mas eu consegui realizar o sonho de ter trabalhado com eles, ter dividido o microfone com eles. É uma sensação de dever cumprido, realização de sonho, enfim. Talvez as pessoas mais novas não consigam alcançar o peso que o rádio teve nessa época. Nessa época mais antiga, o pessoal mais antigo. Talvez as pessoas não consigam alcançar o peso que o rádio teve, mas o rádio era um grande companheiro das pessoas, né? Não só no carro hoje, que as pessoas usam nos trajetos daqui para lá, mas em casa as pessoas ouviam muito rádio, né? Que lições que você tirou da convivência com o Jairo Maia, que é o maior nome do rádio no Espírito Santo até hoje? Que lições que você lembra de alguma coisa que tenha te chamado a atenção, a forma dele trabalhar? Como é que foi trabalhar com o Jairo Maia? A forma de trabalhar, Edu, porque Jairo Maia era muito profissional. Ele tinha muita lealdade com o ouvinte dele. Você não pode enganar o seu ouvinte, de forma alguma. Você tem que ser o mais leal possível com a informação que você tem, e você tem que ter compromisso com a informação, compromisso com o seu público. Jairo Maia dizia, se o ouvinte se acostuma em ouvir a oração da família, 11h30 tem que entrar a oração da família. Não 11h31, não 11h29, 11h30, porque já está acostumado com aquilo. Então você tem que ter compromisso com o seu ouvinte, lealdade com o seu ouvinte, respeitar o ouvinte, senão você não tem audiência. E aí, quando eu comecei a fazer meu programa
meu programa de rádio, programa policial, eu tentei fazer exatamente isso. Os quadros do programa tinham um horário. Eu escrevia um roteiro para entrar no ar e passava a cópia. Eu ficava com uma cópia do roteiro para mim, eu dava uma cópia do roteiro para o operador e dava uma cópia do roteiro para a secretária que trabalhava comigo. Que você conhece, deve conhecer, Robertinha. Robertinha. E dava uma cópia para ela. E todo mundo tinha que seguir Robertinha trabalhava com você na Gazeta? Trabalhou comigo na Gazeta como secretária. Uhum. Todo mundo tinha que seguir rigorosamente aquele roteiro. Horário do comercial, horário de entrevista tal hora entrevista com fulano de tal. Tal hora, a Robertinha, 3 minutos antes do minuto, já tinha tá ligando para um entrevistado, ó, daqui a pouco o senhor vai entrar com o Eduardo. É legal porque as pessoas não têm noção de como é que essas pessoas que trabalham, né, fazendo acontecer são importantes, né? Exatamente. Para que tudo funcione. Eu ficava ali apresentando o programa e olhando para ela, para saber se ela já tinha ligado para o entrevistado, fazendo sinal se o entrevistado já está contactado, tá tudo legal. Porque se desse algum pepino do entrevistado não entrar, quebrava o ritmo do programa. Então todo mundo tinha que seguir rigorosamente a pauta do programa, o roteiro do programa. Isso eu aprendi com o Jairo Maia. Então, cumprir o horário, respeitar o ouvinte, ter compromisso com o ouvinte para você ter credibilidade. Jairo Maia que me ensinou isso. Jairo Maia já deu bronca em você? Jairo Maia já me deu bronca porque Jairo Maia tinha uma coisa com ele. O repórter não podia falar no programa dele mais de 1 minuto. A notícia tinha que ser rápida. Podia ser a notícia mais importante do mundo, mas não podia exceder 1 minuto. Tinha que ser entre 40 segundos e 1 minuto. Você não podia ficar mais desse tempo no ar com Jairo Maia. Então teve um dia que eu me excedi. Eu falei 2 minutos no programa Jairo Maia. Cafezinho, 2 minutos. 2 minutos falando, cafezinho. 2 minutos falando para o Jairo Maia. Ele vai e fala assim comigo: ô Eduardo, quando saí do ar. Saiu do ar, entrou comercial, ele, ô Eduardo, faz favor, Eduardo. Você quer apresentar o programa? Pô, pegadinha esse negócio aqui, bicho. É desse jeito assim. Conseguiu? Não. Aí ele vai e olha pra mim assim: ô Eduardo, faz favor. Fala, Jairo. Você quer apresentar o programa no meu lugar? Não, Jairo, por quê? Você falou 2 minutos. Você falou 2 minutos no programa Jairo Maia. Era para falar 30 segundos, 40 segundos. Você falou 2 minutos. Então ele era um cara assim, muito metódico. E gostava muito de contar piada, né? Gostava muito de contar piada. Piada sem graça. Não, mas eu... Tem gente hoje em dia que conta piadas muito mais sem graça que a dele. É verdade. Então, eu conheço um monte. Lá na TV Vitória tem um monte. Legal, mas foi um período de muito aprendizado. Você se realizou, Dudu? Me realizei. Olha, do rádio você não ganha dinheiro não, tá? Rádio você não ganha dinheiro, rádio você passa um perrengue danado. Mas então, é isso que eu ia falar, mas Jairo Maia foi um cara que ganhou grana. Jairo Maia ganhou dinheiro. Por quê? Porque Jairo Maia, ele não era CLT. Acho que foi um dos primeiros aqui do estado. E ele que vendia, né? Ele que vendia o comercial dele. E ali, dizem que ele começou assim. Era 30% da empresa, 70% dele. Depois passou 50-50. Quando passou 50-50, aí já começou a ficar... Já começou a ficar meio insatisfeito. Dizem que foi isso, eu não sei se foi. Mas no início era 30 da empresa, 70 dele. Era assim que a banda tocava. Então o Jairo Maia ganhou muito dinheiro na época que ele começou a fazer isso aqui. Foi pioneiro nisso. Mas o radialista não pode querer as duas coisas, não. Ou é a vocação ou é a grana, né? Porque não é. A coisa mais difícil que tem é a gente ver radialista. Exatamente. Radialista, dificilmente. Você que está um pouco acima do peso, bem acima do peso, pode usar adoçante, tá? Eu estou acima do peso, não. Estou muito bem. Muito bem, graças a Deus. Mas é exatamente isso, Edu. Não dá para você ganhar dinheiro, não. Ou você faz uma coisa ou outra. Mas é o prazer do rádio, né? Eu tive prazer. Eu trabalhei em rádio por prazer. Eu gostava de trabalhar em rádio. Você acha que o rádio acabou, Dudu? Não, acho que não. Hoje em dia a internet está ajudando muito. Eu ouço rádio de Manaus aqui, ué. Eu ouço, entro na internet, eu tenho um programa no meu celular que eu posso ouvir rádio do Brasil inteiro. Beleza, Dudu, mas você é um cara aficionado por rádio, né? Mas você acha que isso chega para as pessoas? Não. O jovem hoje que está no TikTok, o moleque de 15 anos, o moleque de 13 anos, na sua idade lá, quando você foi pro rádio. Não, acho que não.
Então, né, se a gente for tratar nessa questão assim, o rádio acabou. Até porque hoje em dia, até para ouvir rádio, até mesmo rádio FM, ouvir música, é meio complicado, porque hoje em dia eles ouvem música Nos nos aplicativos, no aplicativos da celular. vida, escolhe a música que quer ouvir e tudo mais. Exatamente. Mas eu acho que o rádio não acaba, não. Eu acho que o rádio é essencial, principalmente na questão de informação. Na questão de informação, o rádio ainda continua sendo importante. O Casim teve aqui, a gente bateu um papo com o Casim. Ele falou que não, que o rádio está mais vivo do que nunca, e não sei o que e tal. Ele, inclusive, tem a Rádio Super, mas tem uma outra rádio, também, que é a Clock FM, né? Então tá tocando lá as coisas dele, né? Com o pé no chão e tal. Ele teve aqui e falou isso com a gente. Mas você acha que esse formato do rádio é muito consagrado, né? Você acha que precisa mudar alguma coisa para o rádio ter um ganho de novo? Eu acho que falta ao rádio, né? Hoje em dia não tem mais rádio AM, FM, que é uma boa por causa da qualidade de som, mas o que eu acho que falta ao rádio é uma volta ao AM, ou seja, uma programação de AM dentro do FM. Um programa popular, um programa voltado para a comunidade, um programa de esporte. Eu não sei se caberia um programa de polícia dentro do rádio FM, mas um programa... Você acha que não, Dudu? Eu não sei se caberia, não sei se o público hoje teria esse interesse de ouvir notícias policiais no FM, mas eu acho que um programa popular, um programa de debate, não estou dizendo assim naquele formato de All News, estou dizendo um formato bem popular mesmo, como se fosse... um balanço geral no rádio? Um balanço geral, mas com uns assuntos um pouco mais leves, então debater, mas sem ser aquele jornalismo maçante, um negócio descontraído. Eu acho que caberia dentro do rádio. O que falta no rádio hoje em dia é isso. Por exemplo, um programa do estilo Jairo Maia no rádio, FM, eu acho que faria sucesso. Um programa do estilo da Luiz Ovelha, com brincadeiras, com piadas, daquela maneira que a Luiz Ovelha fazia, faria muito sucesso. A Luiz Ovelha caberia em qualquer rádio FM hoje em dia aqui, ia fazer um tremendo sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. Falta, por exemplo, antigamente, quando eu comecei no rádio, tinha... Você ligava o rádio, não tem muito tempo assim, não. Ouvia Zora e Onara, ouvia Omar Cardoso. Então, por que não trazer uns quadros assim parecidos dentro do rádio FM para a gente reviver aqueles tempos áureos do rádio? Como o rádio não dá tanto dinheiro, aí o Eduardo Santos foi para televisão para ganhar grana, né? Como é que foi que você chegou assim. Como é que foi que você chegou na televisão, Dudu? Primeiro ele falou o seguinte: Eduardo Santos não ganha grana, não. Quem pensa em 100 mil reais? Eduardo Santos vai tirar 100 mil reais por mês. Não tem isso. Falaram isso pra você, Falaram né, isso pra mim. Que eu ia ganhar 100 mil reais por mês na televisão. Uhum. Não tem isso. Não tem isso. O que aconteceu na televisão... Tem gente que ganha aqui? Aqui no estado tem gente que ganha isso? Tem gente que ganha. Menos eu. Não eu. Mas o que aconteceu foi o seguinte, Edu. Eu trabalhava na Gazeta, trabalhei 16 anos na Gazeta. Quando me formei em jornalismo, E você fez jornalismo, você já trabalhava no rádio? Já trabalhava no rádio. Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha minha formação profissional, só não tinha um canudo. Eu fui na faculdade para buscar meu canudo, até para dar um upgrade da minha carreira. Me qualificar, exatamente. Só que eu ganhava salário de radialista na Gazeta. E depois que eu me formei, eu não queria mais ganhar salário de radialista, eu queria ganhar salário de jornalista. Que não é lá grandes coisas. Mas melhora um pouquinho. O piso salarial do rádio e o salário da televisão é praticamente a mesma coisa. Mas já é um negócio, uns 300 reais a mais ali. Eu queria ganhar esses 300 reais a mais. E fui. Aí, quando eu me formei na faculdade, eu recebi uma proposta para sair da Gazeta. Quem me fez a proposta foi o Elimar Cortes, que na época era editor da Tribuna. Ele me chamou para conversar. Eduardo, você tá se formando hoje. Estou me formando. Foi no dia da minha formatura, no sábado. Estou me formando hoje. Poxa, vem aqui conversar com a gente, não sei o quê, para você ser um dos nossos repórteres, fazer parte da nossa equipe da Tribuna. Aquele negócio todo. Elimar, hoje é minha formatura, deixa eu me formar, depois a gente conversa. E fui para minha formatura, eu me formei. Na segunda-feira eu conversei com o Elimar, mas eu falei com ele, Elimar, eu tenho um contrato com a Gazeta. E foi um contrato que eu fiz com a Gazeta
porque a Gazeta pagou parte da minha faculdade, que eu fiz faculdade particular. Eu paguei uma parte e a Gazeta pagou outra parte. E eu assinei um contrato que depois que eu me formasse, eu teria que ficar 2 anos para cumprir uma espécie de pedágio do contrato que eu fiz com eles. É justo. Eu vou cumprir o contrato. Então, eu não vou pedir demissão da Gazeta. Acha que seria uma traição, né? No dia seguinte que eu me formo, estou indo embora, eu vou embora para concorrente. Né? Não podia fazer isso. Aí eu continuei. A grana na era Gazeta. melhor na tribuna? O que eles ofereceram na época era melhor. Era melhor. Aí cai no ouvido de um diretor da Gazeta que eu ia sair. Mas eu falei, não. Aí o diretor me chama para conversar. Eduardo, é verdade que você está querendo sair da Gazeta? Não, não estou querendo sair da Gazeta, não. Não, porque falar que você está querendo sair, que você quer... Não, eu recebi uma proposta, a proposta foi essa, mas eu tenho um compromisso. Tenho um compromisso com a Gazeta, só que não dá para eu continuar aqui ganhando esse salário. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a melhorar um pouquinho. Aí ele, eu vou dar um jeito nisso. Ele conversa, eu não vou dizer o nome do diretor lá não, da redação não, tá? Não vou dar essa moral pro cara não vou dar essa audiência para ele não. Aí conversa com o tal diretor lá do jornal, eles me levam para ser editor do Jornal Notícia Agora. Eu fui. De polícia, né? De polícia. Eu fui. Aí eu fazia meu programa na Rádio Gazeta M e ganhava meu salário da Gazeta M. E fazia a edição do jornal e ganhava meu salário do jornal. Melhorou minha vida financeiramente? Melhorou. Claro que melhorou. Aí melhorou minha vida. Eu fiquei 5 anos com trabalho de compensação. Só que eu chegava na Gazeta, chegava na Rede Gazeta 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, saía 11 da noite, meia-noite. Já saía 1 hora da madrugada. Eu passava meu dia dentro da Gazeta. Então, mas financeiramente melhorou. E aí, foram 5 anos nessa vida. Até que chega um determinado dia, que esse diretor me chama lá na sala dele, no meu primeiro dia de férias, e diz para mim que eu não... Você não ia voltar. Quando eu voltasse de férias, eu não voltaria mais pro jornal. Eu quis saber por quê, mas por quê? Eu fiz alguma merda? Fez alguma merda? Eu fiz alguma merda? Não. Eu quero. Assim, de uma forma bem arrogante. Não, porque eu quero. Tudo bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas da Rádio Gazeta você não sai não, hein? Da rádio você fica. Por que da rádio você fica? Porque eu era sucesso na rádio. Eu era sucesso no rádio. Tinha audiência, tinha Ibope. Então você sai do jornal, mas fica no rádio. Eu ia voltar, então, àquela condição de 5 anos atrás. Né? Aí, desço, encontro com o Jair Oliveira e comento com ele. Acabei de ser demitido do jornal. Jair Oliveira vai lá no Facebook, rede social. Começo da rede social. Ele vai lá começo da rede social. Vai lá e comenta no Facebook. Eles querem acabar com a Gazeta, acabar de demitir Eduardo Santos. Quando ele acaba de postar, um cidadão chamado Edu Copernic viu essa postagem no Facebook, comenta com Alexandre Carvalho, diretor da TV Vitória, diretor de redação da TV Vitória. Ele me chama para conversar com ele. No dia seguinte eu fui, conversei e acertei a minha ida para a Rede Vitória. Aí tudo mudou na sua vida. Não, tudo mudou na minha vida. Não para ser o apresentador, eu fui para ser comentarista de segurança. Mas com a saída de Amário Neto foi para Belo Horizonte, Fuli foi guindado para o Balanço Geral, ficou um espaço lá no Espírito Santo no Mar. Só que eu nunca fiz televisão na minha vida. Nunca apresentei televisão, nunca tinha falado de televisão, nunca tinha olhado para uma câmera na minha vida. Eu tremi muito. Aceitei o desafio para ficar 2 meses. 12 anos. São 12 anos já, Dudu? 12 anos. 12 anos de televisão já? São 12 anos. E agora então você está ganhando muito mais de 100 mil, né? Você está lembrando do meu filho. Meu filho fala assim comigo. Pai, você está escondendo o leitinho da criança, pai. Você deve estar ganhando... pai, você deve estar ganhando 50 mil por mês. Meu filho fala isso comigo direto. Nem 100, né? 50 mil. Né? Nem 100, 50 mil. Essa foi a minha ida para a televisão, foi por causa disso. E o que você achou da televisão, Dudu? Num primeiro momento, o que você achou? No primeiro eu me assustei, né? No primeiro momento me assustei, porque o rádio, você está falando, ninguém está te vendo, você tem voz, mas ninguém sabe quem é a figura, né? Aí dá a impressão que você se sente mais protegido. Se sente mais protegido. Você se sente mais protegido porque ninguém está te vendo. A televisão te expõe muito. A televisão, você está colocando a sua voz e também está colocando a sua cara. Você está dando sua cara para bater. Então a televisão te expõe demais.
E, além disso, a cobrança passa a ser muito maior. E Dudu não pode, por exemplo, sentar no boteco, no boteco tomar uma cerveja. Dudu não pode sentar igual eu estive no Rio de Janeiro em novembro e estava lá na Glória, no Rio, sentei no meio-fio tomando cerveja, porque o boteco estava aberto aqui, o boteco estava muito cheio, pedi uma cerveja, sentei no meio-fio, botei um copo do lado e bebi. Ninguém me conhecia no Rio, mas ninguém me conhece aqui, eu posso fazer isso. Já em Vitória eu não vou poder fazer isso. Então a TV tem muito isso, é muito patrulhamento, muita coisa. Mas tem um caso que você foi para o Rio e te reconheceram lá, não tem? Como é que foi essa conversa? Teve um dia que eu estava no Rio, tomando uma cervejinha de boa, passa o cara no carro e grita, Eduardo Santos! Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Nem aqui no Rio, até no Rio me conhece, porque, cara, depois o cara entrou na minha rede social e explicou por quê. Ele é do Rio de Janeiro, veio aqui em Vitória na casa de um parente, assistiu o programa e quando ele voltou para o Rio, ele ficou assistindo o programa via rede social, que a transmissão tem transmissão na rede Facebook, social. Né? E é que ele gostava muito do programa. Gostava não, gosta do programa. Nesse dia que eu estava no Rio, ele passou exatamente na rua que eu estava e me viu. E aí gritou meu nome. Eu falei, como é que você me conhece? Eu falei, não, claro que eu fiquei assustado. Como é que o cara me conhece aqui no Rio? Pô? Aí ele explicou por quê. Mas essa é a parte legal da televisão. Essa é a parte legal da televisão. Se você ser reconhecido fora do seu estado, mesmo estando sentado na rua tomando cervejinha. Você falou de disposição, vamos falar disso. Antes de falar de disposição, e essa história do bandido? Como é que surgiu esse bordão? Rapaz, surgiu do nada, Edu. Surgiu do nada. Assim, um belo dia eu tô apresentando o programa, aí passou uma matéria lá, eu fiquei indignado com a matéria, eu peguei e chamei o cara de bandido. Já era bandido mesmo, né? Aí eu falei, bandido! Mas falei com ênfase. E acabou que o negócio pegou. Mas porque eu fiquei indignado com a situação do cara tá roubando. Aí eu peguei e soltei esse bandido. E o negócio deu certo, virou bordão. Virou bordão. Agora tudo é bandido. Agora todo mundo é bandido. Tem até uma figurinha de WhatsApp aqui. Tem. Figurinha de WhatsApp, bandido e tudo mais. Virou bordão. Mas foi espontâneo, foi um negócio assim espontâneo. Dudu, e você falou dessa coisa de exposição, que na televisão é mais exposição, né? Tem casos que você passou uns perrenguezinhos aí por causa dessa exposição, né? Já. Como é que foi isso? Como é que isso chegou para você? Conta a história. Bom, já passei muito perrengue mesmo. Bom, eu já teve ameaça, né? Teve perrengue de eu estar em determinado local ser cobrado até por coisas que eu nem faço, que eu não falo, o pessoal diz que eu falei, aquele negócio todo. E você é um cara popular de fato, né, Dudu? Porque você tá lá em Cobi, que é a sua região, minha sua área, você vai... Vou em pagode, vou na feira. Em periferias e tal. Você já se sentiu mal, assim, por ir num lugar desse, se sentir meio ameaçado? Se eu me sentir mal, se eu me sentir ameaçado, eu me retiro, eu vou embora. Já aconteceu sim. Eu fui no pagode, era uma sexta-feira, aí eu fui no pagode, um pagode que estava acontecendo na Praça do Ibis. Pagode na Praça do Ibis, que era muito legal. Acho que até acabou, acho que não está tendo mais não. Aí eu fui no pagode, era uma sexta-feira, fui no pagode. E fui na Praça do Ibis. Quando eu cheguei na Praça do Ibis para comprar o pagode muito animado, muito gostoso, mas eu me senti mal, porque algumas pessoas no entorno estavam me olhando meio atravessado, um cochichando com o outro, os caras assim que eu olhava e dava uma aparência, passava uma mensagem muito ruim para mim, eu olhei aquele ambiente, vi que o ambiente não estava bom para mim, chamei minha mulher, entrei no meu carro e fui embora, simplesmente isso. Aí depois realmente um dos pagodeiros me disse, né, falou, Eduardo, estava te olhando muito, eu fui embora por causa disso, estava me olhando demais, eu me senti mal com aqueles olhares atravessados, resolvi ir embora e fui embora, pronto. E se eu chegar no local e me sentir mal, não me sentir bem, eu me retiro, simples. Você falou que você tem 12 anos de TV, né? Há 12 anos não era muito comum um negro de periferia, do povão, ser um apresentador de televisão. Verdade. Como é que foi isso para você e como é que as pessoas te viram? No ambiente de trabalho, as pessoas que assistem o programa, as pessoas da sua convivência, como é que foi isso para você, Dudu? Não, primeiro que eu tomei uma decisão assim,
eu não vou deixar a TV me mudar. Eu quero continuar sendo o mesmo Dudu que eu sou do rádio. Eu quero continuar sendo o Dudu do Cobi. Eu não quero criar um personagem, ser uma pessoa na televisão, ser outra pessoa no Cobi. Primeira coisa que eu não quero. Não quero deixar de frequentar os lugares que eu vou. Não quero deixar de frequentar o bairro que eu nasci e fui criado. Ah, que você agora é de televisão, então você tem que evitar ir em tal lugar. Você tem que evitar aparecer em tal lugar. Você tem que evitar isso, evitar aquilo. Eu não queria, não vou deixar isso acontecer. E não deixei. Não deixei. Continuo indo lá no Cobi, continuo vendo meus amigos de infância, continuo vendo o jogo do Vila Nova, vendo o jogo da Desportiva, indo na feira. As coisas que eu fazia antes, eu continuo fazendo. No início, eu achava assim que eu não ficaria muito tempo na TV, até porque não tinha aqui no estado um apresentador de televisão negro, não tinha. Se tinha, não tinha tanta exposição como eu tenho hoje, né? E outra coisa, na época que eu comecei no jornal, eu tinha meia hora de jornal, era meia hora de exposição, meia hora no ar. Agora eu tenho 2 horas e 10. Antes dividia o programa, o Fala Amanhã, Exposição no Ar. Agora é só Exposição no Ar, porque o programa virou um case de sucesso, então aumentou o tempo. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é: Dudu não pode mudar. Aquele neguinho lá do Cobi, não, vai continuar indo lá. Então eu tentei fazer com que eu levasse uma vida mais natural possível. Não mudar de jeito nenhum. Tem gente às vezes que me vê na rua e fala bem assim: ah, você parece com o Eduardo Santos. Eu sou primo dele. Ah, é primo dele? Nossa, você parece muito com ele. Por quê? Porque a pessoa me vê de chinelo, me vê de bermuda, de boné. Beleza, mas isso é você, é o Eduardo Santos lidando com você mesmo, você lidando com você. E as pessoas? E o olhar das pessoas para você, em relação a você ser negro, a você ser da periferia, a você ter conhecimento dessas coisas, como é que você viu isso? Você viu preconceito acontecer com você? Olha, se aconteceu algum preconceito por parte de alguém, foi de uma maneira bem velada. Bem velado, talvez não na minha frente, né? Talvez eu vi as costas alguém fora. Isso né? no ambiente de trabalho, mas ok. Mas de uma forma geral. De uma forma geral, eu nunca percebi nenhum tipo de preconceito. Nunca percebi nenhum tipo de preconceito comigo. Eu frequento. Outro dia eu estava falando que, assim como eu vou lá no Bar do Jabuti no Cobi, outro dia eu estava numa roda, que estava num evento, e estava cheio de empresários. O PIB Capixaba estava lá. Foi vários entrega empresários. do prêmio, vários empresários capixabas. Marcas ícones. Marcas né? ícones. Vários empresários capixabas. O PIB Capixaba estava presente. Prefeito de Vitória, governador. E aquele moleque do Cobi estava lá no meio. O moleque do Cobi estava lá no meio. O que você pensa quando você... O que você pensa quando acontece isso? Eu fico pensando na minha mãe e meu pai. Se meu pai e minha mãe estivessem aqui, o que eles estariam pensando de mim? Não, será que é meu? Olha lá meu filho onde está. Olha lá com meu filho com quem que ele está. Olha, meu filho está de terno. Eu fico imaginando essas coisas. Porque eu acho que o papai e a mamãe nunca imaginaram me ver de terno, me ver de gravata. Nunca imaginaram. Tanto é que meu pai... um instrumento de trabalho. Um instrumento de trabalho. Meu pai, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai achava que eu ia ser, não, tem que estudar no Senai para ser mecânico. Não, vai estudar no Senai. Dudu vai estudar no Senai. Vai para o Senai para aprender mecânica. E eu nunca tive esse sonho de ser mecânico. O que eu entendo de carro é as mesmas coisas que eu entendo de motor de avião. Nada. Mas assim, você tem episódios de racismo, de ser vítima de injúria racial, de racismo, né? Como é que foi isso, Dudu? Bom, mas, Edu, as pessoas são, sei lá, tem muita gente ruim no mundo, né? Muita gente ruim. Então as pessoas às vezes acham que me agredindo por conta da cor da minha pele, vai me atingir. Claro que eu fico abalado. Emocionalmente, isso abala a gente. Eu fiquei muito abalado emocionalmente. Mas aí eu tomo minhas providências judiciais. Por quê? O cidadão, ele me entra nas redes sociais e faz um comentário racista com relação à minha pessoa. Do nada, né? Do nada. Ele entra na minha rede social e me faz um comentário racista. E depois faz outra ameaça. Porque eu respondi a ele. Ele fez um comentário, eu respondi o comentário que ele fez. Aí ele fez um ataque racista. E diz assim ainda: eu vou mostrar a sua resposta para o dono da Rede Vitória, você vai perder sua boquinha, você vai passar fome.
Ele se achou... Como se estivesse acima como se estivesse acima de todo mundo. Eu vou falar com o dono da Rede Vitória, você vai perder sua boquinha, você vai passar fome. Eu me senti ultrajado e fiquei mal. Mas eu tomei minhas providências jurídicas. Procurei um advogado, procurei a polícia, registrei a ocorrência e resolvido. No dia seguinte, ele foi lá me pedir desculpa. Só que eu não quis falar com ele. Ele para lá e eu para cá. A partir de agora, a conversa é com advogado com advogado, promotor de justiça, juiz. Eu não tenho mais conversa, não tenho o que conversar. E toco minha vida. Isso não me atinge, porque eu fiquei abalado emocionalmente, mas depois me recuperei. Dá para levar alguma dessas coisas na brincadeira? Não. Porque... Você está falando de uma coisa muito séria, né? Porque o cara foi lá e te ameaçou, entrou na sua rede social e te ameaçou. Mas isso não foi o único episódio que aconteceu. Não, porque acontece muitas vezes o racismo, eles fazem de uma maneira como se estivesse brincando, né? Eles atacam como se estivesse brincando. Aí depois que eles veem que a coisa é séria... Aí fala, não, era brincadeira. Era brincadeira. Não, era brincadeira. Não, eu estava brincando. Então, a gente tem que tomar as providências jurídicas exatamente por conta disso. Mas às vezes também ferve o sangue, né? Que foi o caso do cara que ligou lá para a redação. Como é que foi essa história? Conta aí. É o seguinte. Tinha um cidadão que todo dia de manhã, na hora do programa, ligava para a redação e ficava falando assim. Você nem atendia, né? Não, você não atendia, lá no ar. Estava no ar apresentando. Isso. Mas ele falava com as produtoras, com as estagiárias, né? Tira essa coruja preta do ar! Tira essa coruja preta do ar! Essa coruja preta aí, não sei o que, esse cara mais... Aí, quando acabava o programa, eu chegava na redação, as meninas, coitadas, as produtoras, estagiárias, elas ficavam todas assustadas. Não fala pra ele não fala pra ele não. Aí, um belo dia eu cheguei, ele ligou exatamente no momento que eu cheguei na redação. Alguém atende o telefone, é ele de novo. Aí eu pergunto, ele quem, gente? Ah, Dudu é um homem que ele liga pra cá todo dia, te xingando. Eu falei, me xingando de quê? Chamando você de coruja preta, não sei o que, mandando tirar você no ar. Aí eu falei, passa pra mim aqui. Eu tava sentado da outra mesa, transfere pra minha ligação. Transferiu. Atendi. Alô, bom dia. Aí ele, bom dia, quem é que tá falando? Quem tá falando aqui é Eduardo Santos. Oi, coruja preta. Aí eu falei, meu amigo, vem cá. Você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, você não tem uma mulher, você não tem uma mulher para beijar na boca, você não tem um trabalho, você não tem nada para fazer, não? Vai procurar o que fazer, rapaz. Fica ligando aqui para a redação, perturbando os outros aqui, eu estou trabalhando, você ligando para cá, rapaz. Procura o que fazer. Eu acho que você não tem mulher, não? Aí falei outra coisa mais, né? Falei muito mais, né? Aí eu desci do salto. Aí eu falei aquele monte de besteira, xinguei palavrão. Sabe quantas vezes ligou para a redação mais? Nunca mais ligou. Mas virou diversão. Ó. Tem até grupo, verdade. Tem até grupo no WhatsApp aí com esse nome, Coruja Preta do Covid. Aí essa aí eu levei na brincadeira, pô. Não, teve um outro caso também que você perdeu a linha, que foi no jogo da Desportiva, que você passou na frente, você estava com o seu neto, passou na frente da torcida do Rio Branco. Como é que foi isso? A decisão Eduardo, viado! A torcida do Rio Branco toda gritando para ele. A decisão do Campeonato Capixaba de 2015. Primeiro jogo no Araripe, segundo jogo do Kleber Andrade. No primeiro jogo, no Araripe, tá indo pro estádio. Eu, meu filho Marquinho, meu sobrinho Anderson, acho que Juninho, amigo do meu filho, e Breno, meu neto. Breno era pequenininho. Breno, eu carregando o Breno da minha caconda. Tô indo embora, levando o Breno da minha caconda, indo pro estádio. Só que eles... Breno tinha quantos anos? Breno tava com... 5 anos? 5 anos. Aí eles se adiantaram e eu fiquei para trás. Quando eu entro na rua da Desportiva, a torcida do Rio Branco estava no primeiro portão. Rapaz, tem mais ou menos 60 torcedores do Rio Branco ali no primeiro portão. E eu vou passando. Todo mundo sabe que você é Desportiva doente. Todo mundo sabe que eu sou Desportiva. Aí começou falou. Eduardo, viado. Aí de 1 passou para 5. De 5 passou para 10. Daqui a pouco tinha 50. Em coro, Eduardo, via. Aí meu netinho fala assim, vô, tô te chamando de eles estão te xingando. Aí eu falei, não, neném, não é com o vovô, não. E tô caminhando. Aí estão gritando. Aí o neto fala pela segunda vez, vô,
Eles estão te xingando. Aí eu falei, é comigo mesmo, meu filho. É comigo mesmo. Aí eu fui, tirei meu neto da caconda, botei meu neto no chão e perguntei, quem é viado aqui? Quem é viado aqui? É viado. Eu peguei, fiz lá uma cena obscena para a torcida do Rio Branco. A torcida desportiva viu, a Grinamor viu. Quando, Eduardo Santos brigando. Eu não estava brigando, eu estava me defendendo. A torcida da Grinamor veio. Quando a torcida da Grinamor veio, a torcida do Rio Branco correu para dentro do estádio. A Grinamor me salvou. Dudu, você lida muito bem com essas coisas, né? E a gente está vendo agora, a gente está no ápice de uma discussão sobre racismo gigantesca, que foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha, né? Depois de muitas vezes sendo atacado. 10 vezes, né? Pelo menos 10 vezes, né? O que você acha disso, Dudu? Porque você tem propriedade para falar, né? O que você acha disso? Você acha que é muito mimimi? Você acha que não? Onde é que dói isso? O que tem que acontecer para você? O que tem que ser feito? Eu acho que não é mimimi, porque na Europa, eu nunca morei na Europa, mas eu imagino que é um continente racista historicamente, né? Historicamente, eu acho. Mas você acha que aqui onde a gente vive, no Brasil, no Espírito Santo, a gente... O Brasil tem um racismo, o racismo aqui, ele chega, tem hora que ele fica exacerbado, aí depois ele dá uma recuada. Agora, lá na Espanha, o que o Vinícius Júnior está sofrendo, é um racismo por conta do futebol bonito que ele joga e provocativo, por conta da cor da pele dele. Não é só ele que sofre esse tipo de racismo lá, porque eu ouvi um depoimento numa TV de gente que trabalha, brasileiro que trabalha na Espanha, trabalha em restaurante na Espanha, trabalha como taxista na Espanha, que também sofre racismo. Só que essas pessoas sofrem o racismo, mas elas são anônimas. O motorista de táxi, o funcionário de um restaurante na Espanha, uma mulher brasileira que trabalha numa casa de família lá, deve sofrer racismo também, e não tem voz. Vinícius Júnior tem voz. Então ele está usando essa voz dele para gritar contra o racismo lá na Espanha. Eu não acho que é mimimi não, Edu. Eu acho que é uma coisa muito séria que precisa ser combatida. As pessoas precisam tratar todas as pessoas com respeito, independente da cor da pele. As pessoas precisam ser tratadas com respeito. Você pode não gostar de mim pela cor da minha pele, seja lá o que for, mas eu acho que você não tem o direito de me atacar por conta da cor da minha pele. Entendeu? Eu posso não gostar, não gosto de Eduardo, porque Eduardo é preto, Eduardo é negro. O problema é seu, mas você não pode me atacar por causa disso. Eu acho que é isso. Vive sua vida lá, deixa eu viver minha vida aqui, pronto. Ganha seu 100zinho aí, deixa eu ganhar meu 50 aqui, vamos viver a vida, pronto. É isso aí, é isso aí. Você teve muitos episódios na vida desse tipo de coisa ou não? Você acha que aumentou? Ou você acha que você ficou exposto quando você foi para a televisão e só aconteceu por causa disso? Não, só aconteceu depois que eu fui para a televisão. Porque antes eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de preconceito, nunca percebi, nunca sofri. Isso aconteceu depois da televisão, porque eu fiquei mais exposto, né? Apareci mais, passei a aparecer, fiquei mais exposto. E você faz alguma coisa para evitar isso ou para tentar fugir disso? Não, levo minha vida normal e volto a dizer, se alguém fizer algum tipo de ataque à minha pessoa por conta da cor da minha pele... Tá, o advogado tá aí, né? O advogado tá aí. Vai tratar lá com o juiz, vai tratar com o promotor, sentar diante do promotor. Mesmo que a pessoa não me pague uma indenização, só o fato de eu dar um trabalho para ela, dela ir no fórum, todo mês diante de um juiz, dar um trabalhinho para ela, eu vou dar. Para ela aprender a respeitar as pessoas. A gente falou, você falou desse cara que ligava para a redação falando do Coruja, né? Mas tem um outro que te chama de Feijão Maravilha, né? Feijão Maravilha, que é um apelido carinhoso. Carinhoso, né? digamos assim. Né? Como é que é essa história do Feijão Maravilha? Ferreira Neto. Ferreira Neto é um dos grandes narradores esportivos do estado do Espírito Santo. E Ferreira Neto, eu trabalhei com Ferreira em 2 oportunidades. Na Rádio Gazeta M, entre 87 e 88, e depois trabalhamos junto na Rádio Vitória entre 92 e 96, sempre no esporte. E Ferreira era o narrador, eu era o repórter de ponta, repórter de linha, que aí chamava repórter de ponta. Aí Ferreira do nada começou a me chamar de Feijão Maravilha. Fala, Feijão Maravilha, Feijão Maravilha, Feijão Maravilha. E ficou. Ele só me chama de Feijão Maravilha. Onde vai? Onde eu estou,
Fala feijão! Fala feijão, feijão maravilha, só me chama feijão maravilha. E aí fiquei. Mas teve um tempo que vocês ficaram meio ficamos. abalados aí. O que aconteceu, pô? O que aconteceu foi Ferreira, rapaz. Na decisão do Campeonato Capixaba de 95, no dia seguinte da decisão, Linhares e Rio Branco de Venda Nova. Nós tinha uma resenha esportiva na Apetite de Bola, na Rádio Vitória. Apetite de Bola, para escolher, foi numa segunda-feira à noite, escolher os melhores do campeonato. Nessa oportunidade, estava presente lá como convidado à mesa o jogador do Mimosense. Deixa eu lembrar o nome dele. Bebeto. Bebeto do Mimosense. Mimosense, naquele ano, tinha feito um bom campeonato também. Chegou em 4º lugar. Desportivo em 3º. Linhares campeão, Rio Branco vice. Desportivo 3º e Mimosense em 4º. Bebeto estava à mesa. E Bebeto fez um belo campeonato. Aí, na hora de fazer a votação, todo mundo vai votando, escolhendo o goleiro, lateral direito, aquele negócio todo. Nós escolhemos o ponto direita. Fernando Zambon, que era o comentarista da equipe, que é meu amigo, e muito amigo. Fernando Zambon votou em Elias, o ponta direito do Vitória. O Vitória nem na final chegou, mas Elias fez um belo campeonato aquele ano. Uhum. Tanto é que Elias foi o artilheiro do campeonato. Fernando Zambon vota no Elias. Aí Ferreira vai e enche a bola de Bebeto, que estava à mesa. Bebeto foi o melhor ponta do campeonato. Bebeto é isso, Bebeto é aquilo, Bebeto é isso, Bebeto é aquilo, Bebeto é aquilo. Aí começou a discussão dos dois. Não, Bebeto é bom, mas só que Elias foi melhor, que Elias foi o artilheiro do campeonato. Bebeto fez 4 gols, Elias fez 9, não sei o quê. Só por aí Elias já merece o título. Papapá. Aí sobra pra mim. Aí, na sua opinião, Eduardo Santos, quem foi melhor, Bebeto ou Elias? Eu falei numa palavra só. Elias. Rapaz, pra quê? Ferreira ficou revoltado comigo, rapaz. Aí Ferreira rompeu relações comigo. Pois foi em 95? Foi em 95. Que vocês vieram a conversar há pouco tempo. Pouco tempo. Aí Ferreira ficou de mal comigo. E falava mal de você pra caramba. Falava mal de mim. Nunca chupei uma bola, nunca chupei uma laranja, nunca chupei gelo com fulano, nunca chupei gelo com ciclano. Aí começou a falar. Aí ficamos de mal um tempão. Ferreira voltou a falar comigo bem na Copa de 2014 pra cá. Da Copa do Mundo 2014 para cá. Por quê? Porque ele fazia um programa na TV Capixaba. Isso. Acabaram com o programa dele do nada, um programa voltado para o esporte. Isso. Acabaram com o programa dele do nada e colocaram outro programa lá. Eu fui e comentei no meio de colegas de rádio, de televisão. Falei, poxa, tiraram o programa de Ferreira do ar. Único programa do Espírito Santo que fala de esporte, Capixaba, e tira o programa do ar para botar aquele outro programa? É brincadeira. Ferreira que dá voz ao esporte capixaba, Ferreira que dá voz ao futebol, ao esporte amador. Pô, e acaba com o programa do Ferreira. Esse foi o comentário. A pessoa vai e comenta com o Ferreira. Ferreira foi e me perdoou. Hoje em dia nós somos amigos. Não, hoje em dia nós somos amigos. A gente bebe cerveja, me liga todo dia. Me liga, me chama para tomar cerveja. Eu sempre pago. Tá com dinheiro, tá na televisão, tá com dinheiro. Dinheiro não tem, não, eu penduro, eu boto lá, mando pendurar, eu penduro. Legal. Dudu, rapidamente, no esporte, quem foi o cara, quem foi a pessoa que você chegou pra entrevistar, que você conheceu e falou, pô, esse cara é o cara? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, você fez entrevista com ele? Fiz entrevista com o Roberto Dinamite. Foi essa a impressão que ele te deixou? Essa é a impressão que ele me deixou. Você entrevistou Zico também, não? Já entrevistei Zico também, entrevistei gente... Romário não dá não, cara. Romário não dá não. Por quê? Romário, sei lá, bicho. Romário é muito arrogante, cara. Não, agora, Roberto era um gentleman. Ídolo. Zico também. Ídolo. Giovanni é outro. Mas Roberto Dinamite me passou uma boa impressão quando eu entrevistei o Roberto pela primeira vez. Ele passou a impressão de um grande ser humano. E eu falei para ele, você é meu ídolo. E ele passou uma mensagem para mim, né, de que realmente era um cara que merecia a idolatria que ele teve. O Roberto foi o meu grande ídolo e um grande cara. Assim, um dos entrevistados no futebol, para mim, foi ele. Outras áreas, você circulou muito aí. Qual entrevista que te chamou a atenção, Dudu? Nossa, já entrevistei tanta gente, rapaz, que é difícil assim, de lembrar assim, de supetão assim, é difícil. Mas já entrevistei tanta gente importante, tanta gente boa, tanta gente do bem. É difícil lembrar assim de ver, de supetão. É. Mas essa do Roberto tá marcada, né? Tá marcada, obviamente tá marcada.
Tá difícil pro Vasco lançar um ídolo novo aí, né? Não, no mas mercado. não, com certeza daqui uns 20 anos a gente lança. Você viu que fizeram um cálculo aí pro Vasco chegar no nível do Flamengo, tem que ser 113 anos. Não, mas isso é coisa de flamenguista. Não, o canal do Vasco. Foi um canal do Vasco. Então deve ser aqueles caras que se dizem vascaíno e fazem isso. Que o vascaíno de verdade não vai fazer um negócio desse, não. É mesmo? Tá certo. Dudu, valeu a conversa, Obrigado, valeu o papo. Edu. Tem muito mais coisa pra gente falar. Você vai voltar aqui com certeza. É só chamar que eu venho. A gente vai falar mais podre de uma galera. É ruim de ser. Se você chama Alexandre Carvalho, autoriza, eu venho. Tá beleza, tá legal. Dudu, sucesso pra você. Mais Obrigado, sucesso Edu, ainda pra obrigado. você. Tamo junto, valeu. Tamo junto.